Olá, boa tarde. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida. E hoje nós teremos uma palestra sobre a glândula pineal, ou epífise. É uma glândula muito estudada pelos médicos espíritas. E hoje nós trouxemos o Dr. Rafael Latorraca, que ele vai falar sobre essas pesquisas dessa glândula. Ela foi descrita também nas psicografias de Chico Xavier. Está muito interessante, mesmo porque ele fala do efeito placebo, da autocura. Vocês vão gostar. Com a graça de Deus, com a graça de Jesus, é um prazer imenso, uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês, nessa parceria da Federação Espírita do Estado de São Paulo com a Associação Médico Espírita de São Paulo, que sempre foi um sonho muito grande da nossa querida doutora Marlene Nobre, que retornou para a pátria espiritual em 2015. E como ela dizia, que a missão da AME, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, é ser a ala científica do Espiritismo. É fazer esse equilíbrio das duas asas. E nossa missão de hoje é a gente discutir, aprender o que é a pineal, para que serve, por que ela é tão importante para nós, o que nós temos de conhecimentos atuais e comparar com tudo o que André Luiz nos trouxe. Então, primeiramente, é interessante a gente pensar como uma estrutura tão pequena, de cerca de 1 centímetro de comprimento, menos de meio centímetro de largura, com 130 miligramas, é tão importante em tantas diferentes civilizações, distantes por séculos e milhares de quilômetros entre elas. Então, aqui é um corte que a gente chama sagital. Então, se eu estou de perfil, é um corte na metade da minha cabeça. Do lado esquerdo da tela, vocês veem uma imagem, um desenho. E do lado direito é uma peça anatômica real, o cérebro de um cadáver mesmo. E vocês podem ver a pineal. Então, a pineal é essa estrutura pequenininha aqui, que vocês verem que fica em cima do cerebelo. Essa daqui é a parte de trás da cabeça, essa é a parte da frente da cabeça. Aqui está a hipófise. E essa região onde está a pineal, denominada de encéfalo, ela é correspondente ao centro de força coronário, que André Luiz nos traz e que nós veremos adiante. Então, há 5.000 anos atrás, na medicina hindu e medicina védica, na Índia, a pineal já era considerada como a janela para o mundo espiritual, a chave do poder mental e também aquela que tornava possível a capacidade de se entrar no estado meditativo. Isso há 5.000 anos atrás. Além disso, a pineal também, por esses povos, há 5 milênios, era considerada o 6º chakra, que na terminologia trazida por André Luiz, pelo Francisco Cândido Xavier, é correspondente ao 6º centro de força. Então, nesse esquema, se a gente excluir o centro de força esplênico, que ele é secundário, a gente vê que o primeiro é o genésico, correspondente às glândulas seminais, o testículo e ovário, depois o plexo solar, onde está a região do pâncreas, depois o plexo cardíaco, centro de força cardíaco, onde tem o timo, que é muito mais desenvolvida nos recém-nascidos, seguindo pelo centro de força laríngeo, onde está a tireoide, o frontal, que é a região da hipófise, ou pituitária, e o coronário, o 6º centro de força, que é onde a pineal se encontra. Também na civilização egípcia, há milhares de anos atrás, um importantíssimo deus egípcio era o deus Horus. E essa figura corresponde ao olho de Horus. E ela tem uma correspondência anatômica com a região diencefálica. Então, bem na pupila do olho de Horus, a gente encontra o tálamo e próxima a ele a pineal, bem no centro desse olho, também de extrema importância para outra civilização. E naquela época não tinha internet, não tinha
comunicação tão simples. É interessante a gente ver como uma verdade, uma realidade, ela brota, ela sempre existe, mas ela brota no decorrer da história humana em diversas localidades e regiões, independente umas das outras, porque ela permeia tudo. Agora, dentro do nosso histórico, da cultura ocidental, a gente tem que percorrer até o 2º século depois de Cristo, quando Galeno, em Alexandria, numa época em que era difícil acesso a cadáveres para dissecação, ele descreve por si mesmo a pineal como a responsável por dar vida ao corpo humano. E ele cria essa ideia de que a pineal, esse modelo pneumático ventricular, é uma ideia um pouco primitiva, mas era o que eles conseguiam na época, né? Que ela funcionava como uma bomba hidráulica que levava os espíritos animais, que era o que dava vida ao corpo humano, no líquor, que é o líquido cérebro-espinal, que envolve o sistema nervoso central, os ventrículos. E 1.500 anos depois, no século XVII, o importantíssimo filósofo francês René Descartes, que foi muito importante para a Revolução Francesa no século seguinte, ele descreve a pineal como o principal assento da alma. E por que ele chegou nessa conclusão? Simplesmente porque toda a estrutura do nosso sistema nervoso central, ela é binária. Tudo que tem do lado direito também existe do lado esquerdo. A única estrutura do nosso sistema nervoso que é única é a pineal. E ela, além de ser única, ela está bem no centro do encéfalo, protegida o máximo possível de qualquer tipo de ameaça, de pancada externa. E a gente vai para o século XX. Em 1970, o professor Hernani Guimarães de Andrade, no livro Matéria Psi, faz uma profecia. Ele nos diz que no futuro, as obras de André Luiz, psicografadas pelo Chico Xavier, serão fonte de estudo nas maiores universidades do mundo e considerada a mais perfeita fonte de informação acerca da natureza do homem e da vida após a morte. Isso, na época, no ambiente catedrático, acadêmico, era uma verdadeira blasfêmia. Isso era um absurdo. Mas, atualmente, a gente não pode dizer o mesmo. Então, esse artigo, publicado pelo Giancarlo Lucchetti, que é ex-coordenador do Núcleo de Pesquisas da AME São Paulo, atualmente ele é professor concursado da Universidade de Juiz de Fora, continua trabalhando no tema ao lado do Alexander Moreira, que é um dos maiores pesquisadores do tema no mundo. Ele realizou essa publicação numa revista muito importante, com impacto significativo na comunidade científica, que é a Neuroendocrine Letters, em 2013, que faz uma correlação de tudo que foi trazido sobre a glândula pineal, ou epífise, são sinônimos, por André Luiz, na coleção A Vida no Mundo Espiritual, com os conhecimentos científicos da época e compara com os conhecimentos científicos atuais. Então, se a gente pegar... Antigamente, uma pesquisa como essa seria muito difícil de se fazer, bem cansativa e onerosa. Mas, atualmente, a gente pega os arquivos em PDF dos livros, dá um Ctrl F, busca por palavras, você coloca pineal ou epífise. Então, isso é uma coisa que em 20 minutos dá para se fazer. Antigamente, levaria muitas horas, né? E aí foram encontradas 29 citações em todos os 13 livros da obra. 20 delas só em Missionários da Luz. Depois, seguida por 3 citações no Mundo Maior, mais 3 citações em Evolução em 2 Mundos, e uma citação em cada, nos domínios da mediunidade, ação e reação e mecanismos da mediunidade. O importante a gente saber o seguinte: Missionários da Luz foi publicado em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, sendo que alguns dos textos psicografados que compuseram o livro
foram obtidos no início da década de 40 ainda. Na época, a pineal era considerada um vestígio filogenético. O que é isso? Era um órgão morto, sem função nenhuma. Então, da mesma forma que o nosso cóccix é um resquício da nossa evolução, da cauda dos hominídeos que nós descendemos, da mesma maneira que o dente do siso foi importante nos primórdios da raça humana, há cerca de 250 mil anos atrás, quando a mastigação era mais grosseira, e atualmente gera mais problema, infecção dentária, cárie, tortuosidade da casa dentária, do que qualquer tipo de benefício, e algumas crianças até vêm nascendo sem o dente do siso, a pineal na época era considerada isso, o siso do cérebro, o cóccix do cérebro, sem função alguma. Então, o máximo, fazendo uma pesquisa mais intensa, o máximo que se encontrava era 1 ou 2 relatos de caso, que dentro do mundo acadêmico é a mais baixa evidência científica, de crianças com tumores da pineal, como pinealoma, por exemplo, que evoluíam com puberdade precoce. E uma das hipóteses vagas na época era que talvez a pineal tenha a ver com o início da puberdade. Mas isso era longe de ser a opinião da grande massa científica. Não era. E, nessa época, no Missionários, um capítulo é só sobre a pineal, que é a epífise, que é a mesma coisa. E Alexandre, o instrutor de André Luiz, descreve algo totalmente diferente para a pineal, né? Simplesmente é a glândula da vida mental. Ela preside os fenômenos da emotividade, é controladora do nosso mundo emotivo, o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Algo muito grandioso, né? E ainda falou uma heresia para a época absurda, onde a hipófise era a controladora do nosso mundo hormonal, que a pineal tinha ascendência em todo o sistema endócrino humano. Então, para vocês terem uma ideia, tamanha era o absurdo para a época da unidade científica, há uma história, possivelmente real, de que um grupo, uma caravana de médicos do sul do Brasil, foi até Pedro Leopoldo tirar satisfação com Chico Xavier. Chegaram lá e falaram assim: e aí, Chico, você está escrevendo muita bobagem, a gente está envergonhado, o que está acontecendo? E aí dizem que o Chico, muito calmamente e amorosamente, falou: meus queridos irmãos, o André Luiz está aqui do meu lado e está mandando vocês estudarem mais. Porque, de fato, não era nada compatível com os conhecimentos da época. E o André Luiz aí vai mais longe, o Alexandre, no caso, vai mais longe. Ele diz que as glândulas genitais produzem os hormônios do sexo, testosterona, estrógeno, progesterona. Mas a glândula pineal secreta hormônios psíquicos, ou unidades força, que vão atuar de maneira positiva nas energias criadoras. Aí alguém pode falar: mas já existia a hipótese da pineal estar associado com o início da puberdade, e as gônadas está associado com a reprodução, criação de filhos, etc. Mas isso, a gente voltando aqui para as outras descrições do André, a gente vê que ele estava dizendo algo mais grandioso. Quando ele fala o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre, será que ele está falando de hormônios sexuais? Será que é só isso? Uma coisa concreta, baixa, assim? É a glândula da vida mental? Então, uma das hipóteses, eu meditando sobre esse tema dessa palestra, é que o poder de criação da mente humana, o poder da nossa vontade, como Emmanuel coloca em Pensamento e Vida, que de todos os departamentos da mente, a inteligência, a memória, etc., o gabinete da vontade é superior a todos, é o mais importante. E o espírito é capaz de criar formas de pensamento, ele é capaz de criar pensamento contínuo, criação incessante. E como que a gente pode observar
essa nossa capacidade de criação no dia a dia, essa capacidade adormecida que existe em nós. Então, uma coisa clara, que pelo menos eu vejo, e todo mundo já passou isso na vida, é o efeito placebo. Então, quando você está estudando uma medicação, por exemplo, o efeito placebo é algo que é ruim, as pessoas não dão valor, porque, afinal de contas, a indústria farmacêutica não vai conseguir tirar lucro do efeito placebo. Porém, o efeito placebo é um efeito real. O indivíduo vivencia esse efeito. Ele não é real do ponto de vista da indústria que está fazendo a medicação, mas para o indivíduo que se sente melhor, ele é real. Ele está vivenciando aquilo. E ele que cria. É a capacidade nossa de autocura. E é um poder humano que não tem atenção na nossa sociedade atualmente. Então, por exemplo, nesse comparativo de uso de antidepressivos em caso de depressão leve, a gente pega a sertralina, por exemplo. Então, no grupo que tomou a medicação, teve 79% de melhora. E no grupo placebo, 48% de melhora. Como esse grupo é randomizado, ou seja, eles sortearam os indivíduos, se a gente desse placebo para os dois melhorariam 48%. Ou seja, qual que é o efeito da medicação, o efeito orgânico de fato da medicação? Acrescentou 31% a mais. Ou seja, o efeito placebo foi maior do que o efeito biológico da substância. Tamanha é a nossa capacidade de nos autocurar, de produzir algo que a gente ainda não controla. Nesse outro estudo é ainda mais direto, impactante essa realidade. Atualmente, um estudo como esse jamais passaria em nenhum comitê de ética. Mas no final da década de 50, na Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, passou e fizeram. Então, eles sortearam dezenas de pacientes que tinham dor no peito recorrente, que é chamada angina pectoris, sortearam em 2 grupos. Num dos grupos, eles abriram o peito e fizeram uma ponte de safena. No caso, foi mamária, mas a ideia é a mesma. Irrigaram o coração com um vaso novo, com mais sangue de outro vaso. E no outro grupo, eles anestesiaram os pacientes, cortaram a pele e fecharam e falaram ao paciente que operaram. Mentiram para o paciente. Então, isso jamais seria aceito atualmente, né? E o que aconteceu? Quem que melhorou? Quem que vocês acham que melhoraram mais? Por incrível que pareça, no grupo placebo, 100% melhoraram. E no grupo da cirurgia, cerca de 78%, 76% melhoraram. É claro que aqui, o grupo da cirurgia, em que inclusive teve mais mortes do que no grupo placebo, né? A cirurgia era ainda muito inicial, então era muito danosa. Daí que tinha todos esses tipos de malefícios. Mas, se o efeito placebo não existisse, as pessoas não teriam melhorado. E geralmente, assim, um comprimido, a pessoa acredita um pouco que vai melhorar. Se tomar uma injeção, tomei uma injeção, vou melhorar mais. Se for uma cirurgia, então, melhora mesmo. E nesse outro estudo aqui do lado, são pacientes que têm transtornos que a gente fala somatoformes. Então, são sintomas muito inespecíficos, às vezes dolorosos, às vezes digestivos, por exemplo, muito vagos, que não se encaixam, não são compatíveis com nenhum diagnóstico médico. Ou seja, eles não têm um diagnóstico, não é possível fazer um diagnóstico preciso. E aí, para metade do grupo, o médico falou, eu já sei o que você tem. Esse remédio é infalível, você vai melhorar. E no outro grupo falou assim, não consigo descobrir o que você tem, a gente pode tentar essa medicação, vamos torcer para que melhore. Qual que você acha que melhorou mais? Então, Alexandre coloca, é a glândula da vida mental, onde reside o sentido novo dos homens, mas que na maioria de nós ainda dorme embrionária. É um poder que a gente ainda não controla, que às vezes aparece, que dá para a gente identificar dessa forma, mas que está muito incipiente em cada um de nós. Que poder é esse?
Talvez seja esse potencial criativo que temos que ainda não controlamos. Alexandre descreve ainda que as redes nervosas se comparam a fios telegráficos, que dão ordens imediatas da pineal para todos os departamentos celulares, suprindo todos os órgãos com energias psíquicas. Será que é importante nós suprirmos nossos órgãos com energias psíquicas? Será que a nossa mente influencia a nossa saúde? E aqui ele está descrevendo a opinião. Possivelmente, uma forma de explicar o efeito da autocura, o efeito placebo, por exemplo, que ele é real, para o paciente ele existe, tanto que ele melhora, e a gente não dá valor, mas é um poder que reside em nós, em cada um de nós. Agora, isso também ocorre para o mal. Então, no slide anterior, vocês viram o efeito nocebo? O que é isso? É o contrário do efeito placebo. Então, eu vejo isso diariamente na minha prática clínica. Então, quando o paciente acredita que o remédio vai fazer mal, você já pode esperar que ele vai sentir tudo que está escrito na bula e mais umas coisas a mais. E tem alguns que são profissionais nisso. Eles leem a bula de efeitos adversos e instantaneamente já começam a sentir, de fato, todos aqueles sintomas. Eles criam imediatamente aquilo, mas só conseguem criar coisa ruim. É porque só consegue acreditar nisso. Ou seja, naquilo que a gente acredita, isso a gente não domina, a gente está rastejando ainda na nossa evolução, mas acontece. Então, Alexandre coloca no capítulo da epífise que é o manancial criador dos mais importantes. E suas atribuições são extensas e fundamentais. Que ela é ligada à mente, à pineal, através de fios eletromagnéticos, que a ciência do campo vital, que a ciência humana ainda não consegue identificar. E comanda as forças subconscientes sob a ação determinada da vontade. Parece que ele está descrevendo, por exemplo, o efeito placebo, mas esse efeito criador pode ser para qualquer coisa. Estou dando um exemplo aqui quando estou falando de placebo. E a gente não lê em Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 13, 20 a 23, que Jesus nos disse: eu vos digo em verdade, que todo aquele que disser a esta montanha, tira-te daqui e lança-te ao mar, sem que o seu coração hesite, e acreditando firmemente que tudo aquilo que disser irá acontecer, ele o verá de fato acontecer. Então, ele está falando sobre nós, e é algo que a gente ainda reside embrionário em cada um de nós. Mas vai falar, como que o pensamento pode alterar o funcionamento da pineal? Na década de 40 não existia nenhuma noção disso, mas atualmente existem algumas evidências de que campos eletromagnéticos, especialmente aqueles de extrema baixa frequência, são capazes de influenciar a pineal a ponto de alterar o nível no sangue de cortisol e de melatonina. Então, quando André Luiz descreve que princípios eletromagnéticos do campo vital ligam a mente à pineal, que a ciência comum ainda não consegue identificar, atualmente a gente está começando a ter alguma noção disso. E Alexandre é mais enfático aqui, e aí ele está enfrentando a opinião científica da época, né? Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra, mais tarde, devassar-lhe-á os segredos. Psicólogos vulgares ignoram-na. E Freud interpretou-lhe os desvios quando exagerou na influenciação da libido. Ou seja, quando Freud afirmou no início da sua teoria de que o que movimenta o homem é a pulsão sexual, ele estava intuindo que o que move o homem são ações da vontade, inconsciente ou conscientes,
através da pineal. É isso que Alexandre nos coloca. E algo bastante interessante, que o artigo de 2013 do Giancarlo deixa claro. Em 1945, em Missionários, a pineal é tão importante dessa forma e segrega hormônios psíquicos ou unidades de força. 13 anos depois, Aaron Lernet publica a descoberta da melatonina. 13 anos depois. Naquela época era um absurdo falar que ela secretava alguma coisa. E o próprio nome fala, melos é escuro e tônus produção. Então a molécula só é produzida no escuro. E ela existe desde os peixes até o homem. Então, por exemplo, se você pegar, esse estudo foi feito com salmão, tirar a pineal de um salmão, ele vai ter uma espécie de escoliose, uma tortuosidade da coluna. Se você fizer isso com galinhas, elas vão ficar com escoliose. Uma das principais hipóteses é que seja uma disfunção melatoninérgica, a escoliose na espécie humana. E a melatonina é o mais potente antioxidante endógeno produzido, conhecido, já descrito. E ela existe em todas as formas de vida, do protozoário até nós, para proteger do estresse oxidativo. Então ela existe nas plantas, ela é fundamental para isso. É uma molécula que ela é sintetizada através do triptofano, que é um aminoácido essencial porque a gente precisa comer, a gente não produz internamente, então tem no arroz com feijão, proteínas animais, ovos, no leite, até banana tem. E não adianta se encher de triptofano, não. Só se a pessoa estiver muito desnutrida, que ela vai deixar de produzir serotonina ou melatonina por deficiência da matéria-prima, que é o triptofano. Aumentar a oferta não vai adiantar nada. Primeiro ela é transformada em serotonina e depois em melatonina. E essa é a molécula de melatonina. Ela tem uma característica muito importante, que ela é solúvel em água e no meio lipídico, é meio gorduroso. Então ela atravessa a membrana celular, ela vai do cérebro para o sangue e atravessa a placenta. Então é a mãe que fornece melatonina para o embrião e para o bebê. E ela tem uma meia-vida muito curta, que é o tempo necessário para ela cair a metade da concentração no sangue. Se ela tivesse uma meia-vida maior, seria ainda mais difícil a gente acordar de manhã depois que acende a luz. Então, graças a Deus que ela não tem uma meia-vida maior, senão ia sofrer demais. E a via de produção da melatonina é bem interessante. Então, o estímulo luminoso chega na nossa retina, estimula lá os cones e bastonetes, vai até o núcleo supraquiasmático, que é importante no nosso relógio biológico, depois vai para o núcleo paraventricular hipotalâmico, desce até o nosso tórax, no gânglio simpático superior, que é o gânglio estrelado, e depois sobe até a pineal. Então, quando tem luz, esse estímulo luminoso transformado em estímulo elétrico, que vai lá na pineal e fala assim, nada de melatonina, para. Quando está no escuro, essa mensagem elétrica para de acontecer e a pineal fala, liberou geral, vamos bombar aí, e começa a produzir melatonina. E aí a gente começa a ficar com sono. E a espécie humana tem 250 mil anos aproximadamente, e há 130 anos a gente está com luz elétrica. E aí, quando está à noite, a gente acende a luz. E aí está associado com certeza com essa epidemia de disfunções do sono que nós vivenciamos. Importante é que a principal forma de luz que interfere na pineal é a luz do espectro azul, que tem dentro da luz branca. Então, o branco tem todas as formas, todas as cores em si, inclusive o azul. Então, se a gente usar a luz amarela à noite, vai ser melhor. Principalmente se a gente tiver um abajur alaranjado, vai ser melhor ainda. Então, facilmente a gente consegue, através dessa maneira, por exemplo, melhorar a saúde da nossa pineal, respeitando a fisiologia dela. E ela é um sinalizador circadiano, ou seja, ela informa para todo o organismo quando que é dia e quando que é noite. E principalmente nos países lá da Europa, Canadá, Estados Unidos, mais próximos dos polos de altas latitudes, o efeito verão e inverno é muito importante. Então, qual que é a diferença para nós aqui em São Paulo de 21 de junho e 21 de dezembro? Então, 21 de junho a noite é desse tamanho.
e 21 de dezembro, desse tamaninho. E a pineal dá todos esses sinais para todas as células de nosso corpo. E uma prova de que a pineal está associada com as nossas emoções, através da melatonina, por exemplo, que nós conhecemos atualmente, é a depressão sazonal do inverno, que é bem comum na Europa. Então, a depressão sempre vem no inverno. Se você dá melatonina para essa pessoa, ela pode até piorar, porque ela está produzindo muito, fica sempre no escuro. A terapia não é com remédio nenhum. Terapia de exposição à luz. A pessoa fica exposta à luz, de preferência 12 horas por dia, uma luz branca que tem bastante espectro azul, e ela melhora espontaneamente. E a melatonina, ela cai o nível ao longo da vida. A gente nasce bombando de melatonina e vai diminuindo a produção com o envelhecimento. Isso é normal, isso é fisiológico. Não existem correlações de que a calcificação da pineal está associada com menor função, não. E nem com a idade também. Tem bebês que têm a pineal calcificada, recém-nascidos. E isso não quer dizer que ela funciona mais ou funciona menos. A gente tem 3 tipos de receptores de melatonina, ou seja, o corpo inteiro entende essa molécula, e as funções dela são tão extensas, atualmente conhecidas já, que ela é considerada um perfeito organizador biológico. Então, ela é um hormônio, então a gente não pode tomar sem orientação médica. Ela tem ação de um fator tecidual, tem ação anti-inflamatória, de controle glicêmico, ou seja, como coadjuvante no tratamento da diabetes, ela melhora e pode prevenir o desenvolvimento de diabetes por melhorar a sensibilidade à insulina. Tem ação oncostática, ou seja, ela previne pela ação antioxidante aparecimentos de tumores e cânceres, e principalmente em tumores estrógeno-dependentes, como alguns tumores de mama. Ela já é usada junto com a quimioterapia, que melhora o desfecho, tem melhores índices de redução e cura. Ela regula a pressão arterial, tem uma ação hipotensora, também pode ser usada como coadjuvante no tratamento da hipertensão, além de ser um potente antioxidante. Agora, alguns exemplos de contraindicações, porque a gente não pode usar a melatonina. Então, uma doença autoimune, como ela estimula o sistema imunológico, não é recomendado o uso. E na depressão sazonal, que eu falei, ela pode piorar. Então, tem diversos tipos de insônia que podem responder com melatonina e vários outros tipos de insônia que não vai responder por melatonina. Então, não pode tomar pela própria cabeça, por conta própria. E aí, eu separei 5 estudos interessantes que fazem uma observação direta entre a pineal e a espiritualidade. O primeiro deles observou que a glândula pineal é ativada, ou seja, ela aumenta sua atividade, sua função, durante um tipo de meditação religiosa. Ou seja, nós somos capazes de ativar a pineal através da intenção. E quando André Luiz, Alexandre no caso, em Missionários, nesse caso é André Luiz que descreve mesmo. Ele fala desde a epífise entre os hemisférios cerebrais até os núcleos procriadores, ou seja, as gônadas, todas as nossas glândulas, em todos os centros de força, pareciam formar um sistema luminoso, semelhante a pequenos astros de vida, atraindo a luz procedentes do alto. E recebiam todas as glândulas de todos os outros 5 centros de força, a seu modo, a coloração da epífise, da pineal, que parecia um pequenino sol azulado, mantendo em seu campo de ação magnética todos os outros demais campos de força, da hipófise até o ovário da médium. Isso é durante a atividade mediúnica que ele descreve. E nesse estudo que eu mostrei, a gente já tem uma tecnologia atual que mostra a atividade do cérebro, ressonância magnética funcional, SPECT, PET, que é tomografia por emissão de pósitrons. A gente consegue ter esse tipo de ideia do funcionamento cerebral. Então, a gente consegue ter um vislumbre dessa descrição que André Luiz nos trouxe. O segundo estudo demonstrou que a ativação da pineal, aumentando a produção de melatonina noturna, ocorreu de uma espécie de meditação chinesa, que é sentar em silêncio para absorver a energia espiritual.
O interessante desse estudo é que houve uma comparação com um grupo controle, o mesmo número de pessoas, de idades semelhantes, no mesmo ambiente, com a mesma fonte de luz, que não estava no mesmo lugar, mas não tinha intenção de meditar, muito menos de absorver energia espiritual. E nesse grupo não aumentou a melatonina, só aumentou naqueles que praticaram esse tipo de meditação. A única diferença dos grupos foi a intenção das pessoas, o poder da própria vontade. E o terceiro estudo mostrou que um tipo de meditação espiritual elevou os níveis de melatonina, mas aqui a mensuração foi pela saliva, que é outro método, além de você colher sangue periférico para medir a melatonina. E teve um quarto estudo, em que a pineal somente foi ativada na meditação, que tinha como objetivo conexão espiritual. O muito bacana desse quarto estudo é que o grupo controle comparado estava fazendo mindfulness, só que só focado na respiração. Não tinha intenção de se conectar com o mundo espiritual. Mas a ideia era entrar em estado meditativo, deixar os pensamentos irem sem se ater a nenhum deles, focando só na própria respiração, que é uma técnica básica de meditação. Nesse da respiração não houve ativação da pineal, não houve aumento de melatonina noturna, mas no grupo com a intenção disso houve. E a única diferença deles foi a vontade. E esse quinto estudo, ainda mais elaborado, porque foi um estudo randomizado, eles sortearam 150 pacientes com câncer de pulmão. Os primeiros 50 sorteados ficaram no grupo que recebeu quimioterapia mais melatonina. Os outros 100 foram sorteados para o grupo do tratamento padrão, só quimioterapia. E aqueles que receberam melatonina tiveram uma melhora mais significativa. E o mais interessante é que a melhora foi proporcional com o nível de espiritualidade do paciente. Ou seja, o paciente, de acordo com o nível de espiritualidade dele, que a gente pode mensurar em algumas escalas, por exemplo, previu a sensibilidade, o melhor aproveitamento da melatonina no tratamento, digamos assim. Esse outro estudo ele foi produzido pela Associação Médico Espírita, pelo Movimento Médico Espírita, através do Marco Aurélio, lá de Goiás. E o orientador foi o Giancarlo, o mesmo que publicou aquele artigo que a gente viu no começo. E a ideia foi estudar a mediunidade. Então, viram sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, dosaram melatonina, noradrenalina, fizeram até eletroencefalograma em 20 médiums e 20 controles, que são as pessoas que ficavam na sustentação espiritual no mesmo ambiente, no mesmo horário. E o que foi encontrado? Então, nos médiums, foi encontrado maior frequência cardíaca, maior produção de noradrenalina, o sistema simpático estava mais ativado e o hormônio da tireoide também estava aumentado. Tudo isso estava aumentado e nos médiums estavam diminuídos. Nos não médiums estavam diminuídos. E o que isso quer dizer, então? Quer dizer que o sistema nervoso simpático, que é aquele que é descrito como de luta ou fuga, quando a gente está na adrenalina, vai atravessar a rua, um carro quase atropela, a gente tem que... uma ameaça de assalto, a gente tem que correr ou lutar. Esse é o sistema simpático. Ele está ativado nos médiuns. E a gente voltando para missionários, no capítulo psicógrafo, Alexandre explica a André o que acontecia no médium. Lá em 45, o sistema nervoso simpático recebeu auxílios energéticos. E o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador, do médium. O nervo vago é aquele que controla o oposto, o parasimpático. Ele foi defendido da nossa influenciação contra qualquer choque nas vísceras. Quando o simpático está aumentado, o sangue vai para onde interessa, vai para o músculo para você correr, vai para o cérebro e para o coração. Sai sangue da pele e do intestino, principalmente. E aí, se estiver muito aumentado, pode ter uma falta de sangue para o intestino, uma isquemia transitória, por exemplo. E Alexandre, em 45, já descreve que o vago já foi precavido para que isso não tenha prejuízo para o médium.
E Alexandre ainda fala que as glândulas suprarrenais, que estão relacionadas com o sistema nervoso simpático, que produz a adrenalina e noradrenalina, eles receberam um acréscimo de energia para que se verifique acelerada produção de adrenalina, justamente o que foi encontrado maior nos médios, na pesquisa. Além disso, e o eletroencefalograma, o que encontraram? Então, nos médios, encontraram um padrão específico, com maiores potência beta, teta e gama. Mas o que quer dizer isso? É um padrão específico que acontece quando a gente está com uma demanda aumentada da atenção. É chamado efeito Stroop. Então, por exemplo, se eu pedirem para vocês lerem, falarem a cor de cada palavra, vocês terão que suprimir o impulso de ler a palavra. E vai requerer atenção e concentração e vontade. Então, você tem que falar, por exemplo, verde, amarelo, vermelho, preto, verde, azul, vermelho, e assim por diante, em vez de ler. Você tem que fazer um esforço. E foi esse tipo de efeito no eletroencefalograma que foi encontrado. E aí? A gente recorre a Alexandre de novo. Então, Alexandre coloca: este irmão não é simples aparelho, é um espírito que deve ser tão livre como nós. Mas, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, ele precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade, que são os primeiros fatores de acesso à permuta com as regiões elevadas. Será que requer esforço? Será que requer uma atenção concentrada? Você ter que se impedir de utilizar o seu aparelho cerebral para outra entidade, um outro coração desencarnado acessar o seu aparelho? É claro que sim. Então, o exercício mediúnico, principalmente o consciente, ele necessita desse efeito. É por isso que foi encontrado esses achados no eletroencefalograma. Então, Alexandre continua: o médium necessita calar para que os outros falem, dar de si próprio para que os outros recebam. Em suma, ele deve servir de ponte, onde se encontram interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente, que requer esforço, atenção, que é o que apareceu no eletroencefalograma, não poderia atender aos propósitos edificantes. Em compensação, muito antes da reunião começar, o servidor, o médium que eles estão descrevendo, ele já foi objeto da atenção dos espíritos mentores daquela casa espírita, para que os pensamentos grosseiros não lhe afetassem o íntimo. Foi convenientemente ambientado ao sentar-se aqui naquela cadeira e foi assistido por vários operadores do plano espiritual. A conclusão desse estudo foi que houve um maior um efeito adicional das evidências de que o transe mediúnico, que o termo usado, é necessário ainda colocar esses termos, por exemplo, aqui no título que vocês leem, experiências anômalas em um contexto religioso. Isso quer dizer reunião de obsessão. É a mesma coisa, que foi o que aconteceu. Tem que usar esses termos para se fazer pesquisa. E está cada vez mais claro que são coisas diferentes. Alguém que tem 1 hora por semana para ter atividade mediúnica é muito diferente de um paciente com um transtorno dissociativo que tem isso sem nenhum controle. São coisas diferentes. Mas eles não encontraram alteração da melatonina. Contudo, houve um erro metodológico, porque a melatonina ela não foi colhida à noite. Ela foi colhida 1 hora após a sessão. Então, não ia estar aumentada mesmo, porque ela só é produzida no escuro, o próprio nome já fala. Então, quais são as outras substâncias que a pineal produz? Então, a pineal produz diversas substâncias da classe das indolaminas. Dentro dessa classe está a melatonina. Mas não se sabe ainda quais são as funções dessas outras substâncias que a pineal produz. Ou seja, a gente só descobriu um pouco ainda do que André Luiz trouxe para a gente em 45. Mas uma possibilidade é que o DMT, que é dimetiltriptamina, é uma indolamina que já foi isolada em pineal de roedores, já foi encontrada também em sangue periférico na urina de humanos, né? E ela se encontra dentro de substâncias
como a ayahuasca, por exemplo, outras substâncias que são utilizadas em rituais de culturas de tribos indígenas em diversas partes do mundo, cujo objetivo é se conectar com o mundo espiritual, de acordo com as crenças deles. Então, eles usam essa substância com esse objetivo. Isso aparece nessas culturas. Então, como a pineal secreta esse tipo de substância, já foi isolada na pineal de roedores, por exemplo, e já foi isolada em urina e no sangue da espécie humana, uma possibilidade é que a pineal possa, sim, produzir essa substância e que isso pode estar associado com a neurofisiologia da mediunidade. É uma possibilidade, algo a gente pesquisar. E em mecanismos da mediunidade, André Luiz coloca que a epífise do hipnotizado, lê-se aqui do médium, a epífise, essa glândula, né, o pineal, é de suma importância para todos os processos mediúnicos. Ele deixa claro que a pineal é importante na mediunidade, porque ela favorece a passividade e dos núcleos receptivos do cérebro. Ela provoca ao mesmo tempo a atenção, no caso da mediunidade voltada para a caridade, ou o circuito fechado, no caso da obsessão. Então, a pineal ela está relacionada com a mediunidade. Ele deixa claro em mecanismos da mediunidade. Mas é apenas através das nossas forças equilibradas. Emmanuel já dizia que a saúde é o completo equilíbrio da alma. Então, é somente através das nossas forças equilibradas que a mente humana intensifica seu poder de emissão e recepção com os raios peculiares da esfera espiritual. Então, é só através do equilíbrio que a gente vai conseguir ter algum tipo de controle sobre essa potência que ainda dorme embrionária em nós, que é a pineal. Então, o que em 1940 era uma heresia, e o Alexandre coloca, o neurologista comum não a conhece bem. Atualmente, a gente já sabe que a pineal, através da melatonina, ela está relacionada com todos esses transtornos. Desde demência, como o Alzheimer, que é usado melatonina para diminuir a agitação noturna, melhorar o sono. Nas cefaleias, principalmente aquelas induzidas por disfunções do sono, cefaleia é dor de cabeça. A melatonina é muito útil, pode até remitir alguns casos desses. No Parkinson, a pineal está associada com o funcionamento da dopamina, através da melatonina. A melatonina influencia em muito o nosso sistema imunológico, e através disso tem ação no câncer, porque o nosso sistema imunológico, ele reconhece células tumorais com mutações e mata essas células. São as células natural killers. Elas evoluíram conosco para prevenir a gente de desenvolver tumores. E a pineal ativa, a melatonina ativa essa célula. Então a gente usa atualmente melatonina, terapia de exposição à luz, agonistas de melatonina como o Halmeteron. Na década de 40, o psiquiatra mais tarde devassar-lhe-á os segredos. Atualmente a gente sabe que a pineal está relacionada com transtorno bipolar, transtorno depressivo, esquizofrenia, transtorno de ansiedade. O transtorno bipolar, como vocês vão ver na parte da tarde com o Leandro, é um quadro em que o desafio reencarnatório daquele indivíduo é encontrar equilíbrio. E é necessário que ele tenha rotina, que ele aprenda a respeitar o descanso necessário do corpo através do sono. Só a privação do sono no transtorno bipolar é suficiente para desestabilizar o paciente e até dar uma virada maníaca. Então a melatonina é extremamente útil nesses casos, porque ajuda o paciente a ter esse tipo de controle, a dormir bem. Na depressão, alguns casos de insônia, a melatonina cai muito bem, e até existe um medicamento, um antidepressivo, elaborado com esse conhecimento, que é a agomelatina. Ele é um agonista da melatonina, e ela trata vários casos de depressão com muita eficiência, em casos leves a moderados. Ela não age com serotonina, ela age na melatonina e trata a depressão. Vocês terem uma ideia da importância. Na esquizofrenia, também o sono é extremamente importante, diminui a descompensação dos quadros através da melatonina, e na ansiedade, a insônia é regra. Então, a melatonina é muito útil também.
Então, Alexandre continua, que a pineal segrega delicadas energias psíquicas e ela conserva ascendência em todo o sistema endócrino. E ligadamente, a pineal comanda as nossas forças subconscientes através da ação determinada da vontade. Vontade, seja essa consciente ou uma vontade inconsciente, por exemplo, o medo daquele paciente que lê a bula, isso é capaz de criar. A gente ainda não tem essa capacidade desenvolvida, mas a gente pode começar a desenvolver agora. Então, é nela, na epífise, que se encontra o sentido novo dos homens. Só que essa potência, ainda, mas não por muito tempo, reside embrionária em nós. Obrigado. Nós agradecemos imensamente todas essas informações, Dr. Rafael Latorraca. Nós teremos agora 10 minutos para algumas questões e resposta do nosso querido amigo. Doutor, uma das perguntas é a seguinte, foi falado glândula pineal e epífise. O órgão, esse mesmo órgão, possui essas duas nomenclaturas? Exatamente, epífise era o nome antigo, né? Mas são sinônimos, eles indicam a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Atualmente usa-se mais pineal. Uma outra questão, qual a influência da glândula pineal sobre a concentração e memória? O senhor acabou de dizer que o Alzheimer e as outras, digamos, doenças, existem um relacionamento. A pergunta é essa, qual a concentração e memória? Memória é fundamental. Então, já é conhecido que a gente só consolida uma memória através do sono. Ou seja, a melatonina é fundamental para que a gente consiga memorizar as coisas, formar memórias de longo prazo. Agora, quanto à atenção, a via que ela pode interferir, então, uma possibilidade, isso não está bem estabelecido cientificamente, mas se o indivíduo tem uma sensibilidade mediúnica, que a gente acabou de ver, que depende muito da pineal, e ela não está treinada, ele vai estar sobrecarregado com informações do plano físico e muito mais do plano espiritual. Vai ser difícil ele se concentrar. Então, seria uma maneira da pineal influenciar a concentração. Além disso, uma coisa que também já está, está bem estabelecida. Se a gente não dorme bem, nossa capacidade, nosso desempenho cognitivo em atividades que requerem atenção, cai muito. Ou seja, se a nossa pineal estiver afinada com o planeta, se a gente tiver em equilíbrio, a gente vai ter um melhor desempenho em atividades cognitivas que demandam atenção. Existem algumas perguntas que são basicamente o mesmo assunto, mas tem uma pergunta aqui que, por exemplo, as pessoas que trabalham geralmente à noite inteira, principalmente em várias empresas, durante o dia, se esse sono produz com qualidade essa melatonina, mesmo que seja em um quarto escuro, com as adequações necessárias, se ela é produzida da mesma forma que à noite? Então, eu me sinto até inibido aqui. A Fernanda está aqui, ela é super especialista em pineal, ela poderia responder muito melhor essa pergunta. Mas vocês mesmos podem responder. Então, se a gente fica a noite inteira acordado e dorme durante o dia, é a mesma coisa? Não é. Ou seja, de fato, não é a mesma coisa. E o Prêmio Nobel de Medicina desse ano está associado com o relógio biológico, mas foi a descrição molecular disso. Então, se identificaram 3 proteínas e o funcionamento genético delas, e um mecanismo de autocontrole, que ciclam a cada 24 horas, e isso faz com que a célula saiba que passou o tempo,
quando que é noite, quando que é dia. Então, a melatonina ela é um fator importante, mas não é o único. Então, a gente evoluiu por 250 mil anos, a espécie humana, e é uma espécie diurna. Numa encarnação, a gente não vai conseguir se transformar numa espécie noturna. Ou seja, tem consequências, infelizmente, para a saúde física, maior predisposição a doenças metabólicas, infarto, até tipos de câncer, quando a gente avulta o nosso organismo dessa maneira. Porém, é uma escolha que os indivíduos do turno noturno devem fazer conscientes. Tantos anos que eu vou ficar nessa atividade, etc. Mas eles devem ter consciência desses impactos. É uma outra pergunta. Existe algum estudo do índice alto do TDAH associado a esse estudo centrado na glândula pineal? Infelizmente ainda não. Então, TDAH é um transtorno bastante heterogêneo. Então, as amostras são muito diferentes. Quando tentam criar um padrão de funcionamento cerebral para o TDAH, a heterogeneidade, a diferença dos pacientes é muito difícil. Então, nem isso conseguiram, acho, estudos com a associação da pineal com o TDAH, eu desconheço, mas seria um método de pesquisa bastante interessante. Doutor Rafael, uma outra pergunta interessante. Pacientes após tratamento de quimioterapia, há perda na produção desses hormônios pela glândula pineal? Eu desconheço. Tem, Fernanda? Tem perda? Tem diminuição? A quimioterapia ela vai inibir a divisão da célula, ela vai inibir a ação da mitose das células. Então, vai inibir o crescimento, a produção de proteína de leitura do DNA de muitas nossas células. Então, os efeitos colaterais são inúmeros, e um deles, como a Fernanda colocou, afeta a produção de melatonina, sim. Outra pergunta, doutor Rafael. Qual a relação entre a glândula pineal e o sonambulismo? O sonambulismo é um distúrbio do sono, e principalmente das fases profundas do sono. Ele acontece, e até uma hipótese que a gente faz é que ele pode ser um indício de que há uma possível mediunidade naquela pessoa. Isso pode acontecer. Mas eu não tenho conhecimento da pineal no sonambulismo. Mas com certeza tem ação. E uma última pergunta, porque o nosso tempo está se esgotando. A pessoa que fez essa questão, dizendo que com os estudos, já leu que a glândula pineal, nos médios, foi encontrado cristais. Isso é correto, doutor? É diferente entre um médium e uma pessoa que não tenha essa mediunidade tão Então, como acentuada? eu falei, a calcificação da pineal, ela acontece e não tem relação estatística com idade, nem com a atividade da glândula. E nunca foi feito uma pesquisa de fazer tomografia, por exemplo, em médiums, pelo menos que eu conheço, apenas com um foco para ver a glândula pineal. Então, se não tem correlação da calcificação com o grau de função, se é maior ou menor da pineal, eu acredito que a gente pode não ter correlação. Mas é uma coisa que a gente não sabe ainda. Gostaram da palestra? Muito obrigada, Dr. Rafael Latorraca. E se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Nosso e-mail, divulgação@fiesp.org.br. Até a próxima semana, se Deus quiser.